Boa tarde a todos. Eu achei mais do que nunca sem muitas delongas, né? Só registrar aqui o agradecimento ao carinho da acolhida à cidade de Palmas, aqui da Defensoria Pública do Tocantins. Eu faço nas pessoas do amigo Fábio, que pela segunda vez nos recebe aqui, da mesma forma, sempre muito calorosa. Agradecer a presença de todos, desejar também de forma especial sucesso aos defensores que estão ingressando na instituição hoje, né? Hoje é posse de novos defensores, com a quantidade, 6 novos colegas. Sejam bem-vindos à carreira. Em nome da ANADEP, a gente dá as boas-vindas a todos. A ANADEP é a casa de vocês, também é a instituição formada por todos os defensores públicos dos estados do Brasil. Agradecer por último a Adriana Burger pelo convite, a ENADEP, a nossa caçula instituição, mas que já de grande importância, já é o segundo evento, e esse já tem sido, a exemplo da Paraíba, exitoso e muito elogiado. Então, vamos lá. Nos foi proposto aqui falar sobre os avanços da Emenda Constitucional 80/2014, o mais novo instrumento legislativo à disposição da Defensoria Pública e dos defensores públicos. A gente veio aqui um pouco conversar sobre essa emenda, não com o propósito aqui de estar sendo palestrante, até porque nós temos na plateia aqui pessoas, inclusive, melhor capacitadas do que eu para tratar do assunto, mas para a gente apenas ter uma conversa aqui, propiciar reflexões a respeito disso, para que a gente possa fazer com que esse instrumento normativo se torne efetivamente aquilo que é o propósito da legislação, que foi o propósito da ANADEP quando articulou a confecção dessa proposta de emenda constitucional. Bom, eu acho que a gente não pode deixar de iniciar essa conversa mencionando os principais marcos legislativos de estruturação da Defensoria Pública. Eu elenquei aqui os 7 principais. A própria Constituição de 1988, que na sua redação original instituiu com status constitucional a Defensoria Pública, instituir com a sua singularidade, que já se anunciava, mas que a gente está a depender ainda desses outros instrumentos para consolidar isso, a par de que muitos ainda querem ver a Defensoria Pública como algo que se extrai de uma outra instituição, que seja, exemplo mais frequentemente a OAB, de que seja alguma coisa parecida com a atividade da advocacia, mas eu penso que desde 88 nós já temos essa singularidade, porque a Defensoria Pública foi colocada no texto original da Constituição, portanto o legislador constitucional originário fez nascer uma instituição que é a Defensoria Pública. Claro que do ponto de vista jurídico constitucional, porque nós tínhamos outros poderes, não com esse status, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é a mais antiga das instituições, mas com status constitucional. Em 88, o legislador constitucional fez nascer uma nova instituição. Logo em seguida, como forma de regulamentar essa instituição que nascia em 1988, nós tivemos a nossa Lei Orgânica Nacional, a Lei Complementar 80, que passou a traçar o que seria o plano legislativo das diretrizes nacionais dessa instituição criada em 88. Um marco importantíssimo também aqui, que merece grande registro, foi a emenda 45 de 2004, com a chamada reforma do judiciário, que aí já trouxe uma importante novidade, um importante instrumento para essa instituição que nasceu em 88, do ponto de vista legislativo, que foi a autonomia funcional e administrativa até então
das defensorias públicas dos estados somente. Em 2007, nós podemos registrar também como importante a legitimação da Defensoria Pública para a propositura da ação civil pública, que ainda hoje é objeto de questionamento judicial, e tivemos as 3 emendas recentes aí da nossa Constituição, a 69 e a 74, que respectivamente trouxeram a distritalização da Defensoria Pública do Distrito Federal, que até então era da competência da União, que nunca se desincumbiu desse dever constitucional, e a autonomia também que foi dada à Defensoria Pública da União. Portanto, Defensoria Pública, essas 3 emendas, a 45, a 69 e a 74, fizeram com que Defensoria Pública, qualquer que seja ela, seja da União, do Distrito Federal, dos Estados, passasse a ter autonomia. E por último, que é o objeto da nossa conversa hoje, é a Emenda Constitucional 80 de 2014. Aliás, uma coincidência de número, Nossa Lei Orgânica Nacional 80, a Emenda Constitucional 80, uma feliz coincidência, Bom, as alterações que se operaram no texto da Constituição com a Emenda Constitucional 80 foram 4. Nós temos uma reestruturação do capítulo 4, do título 4 da Constituição, que trata das funções essenciais da Justiça, foi a criação de uma nova seção dedicada exclusivamente à Defensoria Pública, Nós tivemos também a alteração do caput do artigo 134 da Constituição, nós tivemos a adição do parágrafo 4º ao artigo 134 da Constituição e, por último, a adição do artigo 98 ao ato das disposições constitucionais transitórias. Aliás, era o carro-chefe, pelo menos midiático, digamos assim, porque nós tivemos alterações também muito importantes aí com a adição, com a alteração do próprio artigo caput do artigo 134, mas por conta desse artigo 98, que traz a previsão da instalação, de que a Defensoria se faça presente em todas as unidades judiciais, o nome de batismo, pelo qual era conhecida a proposta de emenda constitucional, era conhecida inicialmente como PEC das comarcas, depois PEC Defensoria para Todos, por conta exatamente desse último dispositivo. Bom, o primeiro ponto de alteração aí do texto, já mencionado, foi a reestruturação do capítulo 4 do título 4 da Constituição, com a criação de uma seção exclusiva para a Defensoria Pública. O que parece ser apenas uma organização topográfica do texto tem um significado jurídico muito forte, muito importante para a Defensoria Pública. Se, como eu disse ao início, que já entendo que quando a Constituição institui, institui uma instituição, ela cria uma instituição, essa instituição há de ser, por óbvio, singular. Mas com essa alteração feita no texto constitucional, essa singularidade da Defensoria Pública se fortaleceu. Eu acredito que a quase totalidade aqui dos presentes tem conhecimento de que nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade em tramitação no Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, onde a Ordem dos Advogados do Brasil, foi quem impetrou essa ADI, questiona a nossa capacidade postulatória, que pelo texto da Lei Orgânica Nacional decorre simplesmente da nossa posse, onde é discutido em síntese, essencialmente, se a atividade da Defensoria Pública é uma atividade vinculada ou não à advocacia, se os defensores públicos são ou não advogados. E a peça traz vários fundamentos, mas um dos fundamentos importantes do questionamento que a OAB faz em relação à nossa capacidade postulatória diz respeito exatamente a esta topografia,
eles argumentam lá no seu pedido, como fundamento, como um dos fundamentos do pedido, que se o legislador constitucional quisesse que defensoria pública fosse diferente da advocacia, não teria colocado na mesma seção. Antes, nós tínhamos a seção do Ministério Público, seção segunda da Advocacia Pública, seção terceira era da Advocacia e da Defensoria Pública. Então, a emenda constitucional criou essa seção, colocou o artigo 134 numa seção distinta da advocacia, numa clareza solar. O legislador constitucional confirmou que, e aí eu copiei aqui até uma frase que o colega defensor do Espírito Santo, Carlos Eduardo Rios do Amaral, ele diz, parece que a gente brinca muito, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E ele coloca lá numa nota, tive acesso, o seguinte: Defensoria Pública com natureza própria e singular, isso já comentando essa alteração. Advocacia é advocacia, Defensoria Pública é Defensoria Pública. Portanto, nós temos uma consequência jurídica importantíssima nessa reorganização, e o propósito da proposta de emenda era esse, de reafirmar, de confirmar, repito, com uma clareza solar, de que Defensoria Pública e Advocacia Pública, a advocacia são institutos e instituições distintas, cada uma com as suas singularidades. Se tem semelhança, óbvio que tem, como tem com outras atividades. Mas são coisas distintas, e penso eu, que com essa alteração aí, nós temos praticamente esvaziados os argumentos que a OAB colocou na sua ADI. E para registrar, para quem não acompanha, a ANADEP tem insistentemente, inclusive, feito gestões junto ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de que coloque em pauta isso para julgamento, para que a gente defina de uma vez por todas. Porque no nosso país, infelizmente, aí, talvez esse seja a abordagem que a gente deva fazer em relação à emenda constitucional. Nós vamos tratar já, por exemplo, da alteração da Lei Complementar 80, é que a gente precisa dizer na lei, dizer na Constituição, repetir na lei, e depois desenhar para a administração e para o judiciário, para que as coisas se efetivem. Infelizmente, as coisas funcionam assim, não se esgota o Instituto com a sua definição na legislação. Nós precisamos dizer 2, 3, 4 vezes, primeiro no plano legislativo, depois no plano doutrinário, e essa é uma questão que foi muito bem abordada aqui pela Amélia e também pelo Fernando, que a gente precisa, a Defensoria Pública precisa escrever sobre a Defensoria Pública, precisa ensinar o que é a Defensoria Pública, principalmente, que pareça, para os operadores do direito. Não estou dizendo nem da educação de direitos, que a gente também é papel nosso para a comunidade de uma forma geral, mas nós precisamos desempenhar esse papel, porque a par da legislação, a par da jurisprudência, nós temos que ter, evidentemente, um reforço do ponto de vista doutrinário, para que a gente afirme, ainda que as coisas que aparentemente claras, que a gente afirme, ensine, desenhe o que vem a ser Defensoria Pública. E aqui nós estamos num auditório de defensores públicos, a gente se depara com juízes, com promotores que não têm uma noção nem próxima do que vem a ser o papel da Defensoria Pública. E cada vez que a gente instala a Defensoria Pública em uma determinada comarca, a gente tem que ensinar do zero o que é Defensoria Pública e qual o significado da atividade do defensor público. Eu vou correr, porque eu acho que a parte mais importante é o debate. Nós tivemos, como segundo ponto da alteração legislativa
da emenda constitucional 80, a alteração do caput do artigo 34, né, que trata da natureza e incumbências da Defensoria Pública. Na verdade, nós constitucionalizamos o artigo 1º da nossa lei orgânica. Nós constitucionalizamos. Pode avançar aí. Foi praticamente a transcrição ipsiliter do artigo 1º da Lei Complementar 80, com a redação que foi dada pela Lei Complementar 32 de 2009, 132 de 2009. Lei Complementar 32. Para não dizer que a literalidade foi perfeita, não puseram o assim consideradas, que nada altera em sentido, né? Então, essa alteração, mas não já estava no texto da Lei Complementar 80, por que inserir na Constituição? Primeiro, uma razão óbvia, constitucionalizado, ele passa a ter uma força maior, passa a ter uma força maior, apesar de que nossa Constituição não é rígida, mas a importância é óbvia. Mas principalmente porque dentro desse artigo 1º, nós temos uma série de significado jurídico da essência institucional da Defensoria Pública. Veja que a redação coloca que a Defensoria Pública é um instrumento do Estado Democrático de Direito. Então, passa a ser, já era na lei, agora com texto constitucional, um status constitucional, que cabe à Defensoria Pública a defesa do Estado Democrático de Direito. E aí, cada vez mais, nós vamos confirmando, diferentemente do que querem muitos, de que a Defensoria Pública tutele simplesmente em direitos individuais, que ela não tenha um papel institucional de tutela coletiva, não é só de tutela coletiva de direitos, mas tutela de institutos jurídicos, inclusive fundamentais, da essência da República Federativa do Brasil. A Defensoria Pública, ela tem no seu DNA agora, na sua essência, a defesa de institutos jurídicos da República Federativa do Brasil, para além da missão de postulação de direito de terceiro individualmente, mas como da essência do próprio Estado. A Defensoria Pública, como instituição estatal, ela está legitimada a defender elemento estrutural da essência da própria República. Então, é uma atividade que desempenha, a Defensoria Pública desempenha, portanto, uma atividade de uma função estatal de primeira ordem. E isso é importantíssimo do ponto de vista institucional. Promoção e defesa dos direitos humanos. Na verdade, se colocou com a Lei Complementar 32 e agora se constitucionalizou, o que a jurisprudência do Supremo já vinha afirmando que a Defensoria Pública é um instrumento de defesa, de promoção e defesa, não é só a defesa, a promoção dos direitos humanos. Também uma outra questão estratégica do ponto de vista de demandas que a gente tem no Supremo Tribunal Federal, todos acredito que também sabem que existe um questionamento da nossa legitimidade para a propositura da ação civil pública, embora esteja na lei desde 2007. O Ministério Público, através do CONAMP, também ajuizou uma ação que é da relatoria, se não me engano, da Carmen Lúcia, onde se questiona a legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de ação civil pública, questionando, portanto, o texto da nossa lei complementar. Pois bem, agora já está na Constituição essa legitimidade, portanto, também eu não vejo mais nem razão de ser. Eu acho que até perdeu o objeto essa ADI que questiona a nossa legitimidade para a propositura da ação civil pública. E coloca
também como prioritária a solução extrajudicial de litígio, papel que a gente tem que desenvolver cada vez mais, se organizar cada vez mais, até para que nós também não sejamos, como muitos pensam, apenas um instrumento de acesso ao judiciário. Nós somos para além disso, mais do que disso. A faceta da atividade judiciária é uma das facetas da atuação da Defensoria Pública. Então, o novo artigo 134 da Constituição, ela traz uma ampliação do conceito de Defensoria Pública. Ela consolida, ela altera a essência, a natureza da própria instituição. Não é simplesmente uma constitucionalização de um texto, mas de um texto normativo que amplia o espectro de atuação, repetindo, o espectro de atuação para além da tutela de interesses individuais. Pode passar. Bom, nós tivemos também a adição do parágrafo 4º ao artigo 134 da Constituição Federal. Na verdade, também esse dispositivo, ele já constava da nossa Lei Orgânica Nacional, que houve tão somente, houve a constitucionalização desses princípios. Que princípios são esses? Pode passar, Lana, por favor. A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Eu nem vou aqui comentar, porque é um conceito de ordem jurídica que eu acredito que de todos compreendidos. Nós estamos apenas registrando que isso agora também tem status constitucional. A unidade, rapidinho, sabe que independente de quem seja o defensor da sucessão, substituição, é uma instituição só, a Defensoria é una e indivisível, e a independência funcional é importantíssima para a nossa atividade. A outra alteração que se deu, aqui eu faço apenas um comentário sobre cada um desses institutos. Unidade, instituição só, não está sujeita a rupturas, fracionamentos, são questões de ordem doutrinária, que eu acho que não é o propósito aqui nosso hoje. Pode passar, só para registrar. Pois bem, e aí nós temos aqui, a gente vai dar talvez seja a principal tarefa hoje, dever de casa da ANADEP de todos nós, é fazer a interpretação e aplicação desse novo dispositivo, que a emenda constitucional colocou que se aplica ao artigo 93 da Constituição, o famoso no que couber. O detalhe hermenêutico é o que é que cabe, o que é que não cabe, que extensão cabe. Eu quero dizer aqui que nesse momento nós não estamos aqui falando, está sendo objeto, a ANADEP instituiu uma comissão para tratar especificamente da reforma da Lei Complementar 80, que é uma demanda que decorre da emenda constitucional 80, e muita coisa do que eu disser aqui são ideias somente minhas, mas nós estamos no âmbito da ANADEP discutindo que extensão tem isso e levar para o texto da Lei Complementar 80, por conta daquilo que eu disse no início. Precisa dizer na Constituição, precisa dizer na lei depois, embora todos nós sabemos que é auto-aplicável, texto constitucional de aplicação imediata, plena, mas precisa colocar na lei e depois desenhar para a administração e desenhar para o judiciário o significado disso. Então nós temos hoje o significado macro disso aqui, é que o artigo 93, ele institui o que nós chamamos dos princípios da magistratura. Ele é o vetor direcionado à confecção da lei orgânica da magistratura, LOMAN, que aliás também está na perspectiva de ser reformada, tem um projeto sendo confeccionado no Supremo Tribunal Federal. Então, é basicamente a famosa isonomia
muitos não gostam hoje no direito administrativo muito dessa questão de instituições distintas, mas uma equiparação, o status constitucional que é dado à magistratura e ao Ministério Público, a ideia é essa, hoje é estendido à Defensoria Pública. Aliás, eu já defendia isso antes desse texto, porque para a gente fazer a leitura para além do vernáculo lá, gramatical da Constituição, só para fazer um registro, vamos tratar rapidinho aqui da nossa iniciativa de lei. Eu acho que em 2008 ou 2009, eu escrevi um parecer que dizia que a Defensoria Pública tinha iniciativa de lei. Pela interpretação correta da Constituição, nós tínhamos iniciativa de lei. Aí, repito, precisa desenhar, dizer, redizer, para que tenha. Agora está no texto constitucional, nós vamos já comentar. Mas o artigo 93, ele direciona aquilo que deve ser seguido pela magistratura na sua lei orgânica. Aliás, como tudo em relação à magistratura, desde o texto constitucional originário, ele é mais explícito, quando determinadas instituições coloca só tópicos, princípios, quando chega na magistratura, disciplina de forma pormenorizada, que, aliás, nem, de acordo com a teoria constitucional, nem seria objeto de texto constitucional. Mas aqui no Brasil, até o que está no texto constitucional não nos dá segurança jurídica, diga mais tão somente no texto infraconstitucional. Então, quais seriam esses princípios aí do artigo 93, por favor? Aqui eu coloquei na minha modesta visão, repito, nós estamos discutindo na ANADEP, é uma coisa nova, nós estamos ainda fazendo a nossa interpretação do ponto de vista da Defensoria Pública para tentar que se dê efetividade disso, mas aqui eu não falo em nome, apesar de membro dessa comissão, não estou falando em nome da comissão, estou fazendo uma leitura superficial do que seriam esses institutos do artigo 93 que se aplicariam à Defensoria Pública, que, repito, é uma leitura individual, superficial. É evidente que até eu, ao longo dessa discussão e debate no futuro, posso rever essas posições, mas apenas porque convém que a gente faça rapidamente a minha modesta visão do que é o que cabe e o que é que não cabe. Ontem nós tivemos uma reunião e a gente, inclusive, no meio da discussão, reflui muito em relação a determinadas coisas, porque é um instituto novo, um texto novo, e que a gente tem que se debruçar muito sobre ele. Nós temos um parecer confeccionado por encomenda da ANADEP do Pier Paolo, que eu não vou comentar aqui esse parecer, mas que você vê que a urgência que a gente tem de fazer essa interpretação e indicar, a gente está fazendo isso faz parte do projeto. A ANADEP tem que fomentar essa discussão para que a gente comece a formar a consciência não só entre nós, mas que a gente já comece a reproduzir isso para além da Defensoria Pública, porque quando efetivamente nós formos aplicar esses institutos, a gente já tem as sementes plantadas aí, para que a gente não tenha que desenhar com mais nitidez o que está no texto normativo. Rapidão aqui, só para fazer referência. Cargo inicial da carreira, que cada estado tem às vezes nomenclatura distinta, a gente entende que agora vai ter que ter a figura, que eu proponho, defensor substituto. Nem todos os estados têm defensor público substituto. Por exemplo, lá no meu estado, a gente começa lá, primeira categoria, segunda, terceira, quarta categoria e categoria especial. Não tem a figura do defensor substituto. Por força da aplicação do 93 às defensorias públicas, nós vamos ter que reformar isso e instituir a obrigatoriedade do defensor público substituto, e que tem um conteúdo jurídico, não somente a nomenclatura. A questão do substituto, ela traz uma capes de minúcia em relação, por exemplo, à inamovibilidade, embora isso também seja tema de ampla discussão jurisprudencial, até quanto isso relativiza
a inamovibilidade do defensor público, mas ela é própria de quem está ainda dentro do período de estabilização, enfim, nós vamos ainda ter que amadurecer o significado disso, até porque instituições muito mais antigas que tem esse instituto regulamentado, que é, por exemplo, aí, os parâmetros da magistratura e o Ministério Público, a gente está às vezes por outras discussões ainda administrativas e jurisprudenciais sobre o significado, né? Promoção alternada por antiguidade e merecimento, e aí vem aqueles critérios que também vão fazer com que a legislação federal seja alterada e também as legislações dos estados, que nem todos os estados têm essa questão da promoção com o mesmo regramento. Mais uma vez, é inevitável, eu comento aqui no Piauí. No Piauí, por exemplo, a lista de merecimento ela era formada a partir da terça parte da lista de antiguidade. Agora todo mundo vai ter que reformar para ser a quinta parte. Recentemente nós tivemos em processo de promoções por antiguidade e merecimento. E esse ponto especificamente foi objeto de debate no Conselho Superior e entendeu-se naquela oportunidade que deveria ser adotado o critério do terço mais antigo para se fazer as promoções por merecimento, porque ao se adotar o que dispõe o artigo 93 da Constituição Federal, que fala no quinto mais antigo, além de ser um critério mais restritivo, nós esbarraríamos também na questão da organização da carreira da magistratura. É feita por entrâncias e as nossas carreiras são feitas por classes. Gostaria que você comentasse. Nós fizemos o contrário no Piauí. Para você ver, né, como é uma coisa nova. No Piauí, a gente fez o contrário. A nossa lei coloca a questão do quinto, e nós, o Conselho por Resolução, adotou o critério constitucional, a alta aplicabilidade do artigo 93 da Constituição, e passou a utilizar o quinto. No entendimento aqui, acho que o debate precisa ser amadurecido, mas no entendimento exatamente que o artigo 93 ele traz ônus e bônus, porque o quinto, eu acho que o raciocínio pode ser feito de forma inversa. Você vê que o debate é interessante. O quinto garante mais objetividade, porque na medida que diminui o número de pessoas que possam ser promovidos por merecimento, prestigia mais a objetividade da antiguidade. E a tendência hoje é dar cada vez mais, aliás, no contexto funcional se diz, critérios mais objetivos possíveis, que se dê segurança em relação a isso, porque o Instituto do Merecimento já tem em si uma subjetividade. Quanto mais a gente diminui essa carga de subjetividade, melhor para a classe, para que não haja apaniguados, perseguidos, etc. Todo o ponto de vista, por exemplo, do movimento de classe, nós estamos aqui no movimento, no evento da instituição da ANADEP, o quinto é que satisfaria, na minha modesta opinião, satisfaria mais essa perspectiva de objetividade em relação à promoção. Então, me permita, eu acho que foi equivocado o entendimento lá em Minas, mas evidentemente posso ser convencido do contrário. Então, também a recusa do defensor público mais antigo, somente pelo voto de 2/3 dos membros do Conselho Superior, já estou fazendo as anotações, lá fala que é do tribunal, enfim, do órgão. Curso oficial de preparação, aperfeiçoamento e promoção de defensores públicos, e aqui eu ousei colocar esse tema aqui, que eu acho que talvez muita gente não concorde em estar fazendo essa abertura de discussão. Mais uma vez aqui eu toco no parecer do Pierre Paolo, que pelo parecer dele, por exemplo, nós temos vitaliciedade por conta da aplicação do artigo 93. Eu sou muito sincero que eu não estou completamente convencido, falando do ponto de vista político, por favor, senão vamos jogar pedra, né? Do ponto de vista político, defendo até umas horas que o Instituto da Vitaliciedade a nós se aplica por conta da emenda constitucional 80 e argumentos a gente tem como fazer. Mas o detalhe, e aqui nós estamos de ordem também acadêmica,
de ordem acadêmica, não é política somente, é que o artigo 93 trata da questão da vitaliciedade. Ele menciona aqui a necessidade, o requisito dos cursos oficiais para a vitaliciedade, porque o texto constitucional lá no artigo 95 diz que é garantia da magistratura. Então, o Instituto da Vitaliciedade, que é uma exceção aos outros servidores, ele tem, no meu modesto ponto de vista, matriz constitucional. E a Constituição colocou esse instituto como as garantias lá para a magistratura de forma explícita, colocou para o Ministério Público, deveria colocar para a Defensoria Pública, mas não o fez ainda. Mas também para registrar que nós temos uma proposta de criação, de emenda constitucional que trata de um outro tema polêmico que não é objeto da nossa discussão, que é o Conselho Nacional, e a gente já está com essa proposta lá nesse texto de conferir a vitaliciedade à Defensoria Pública para sacramentar essa questão, mas apenas para fazer o registro, eu coloquei o asterisco, que os cursos oficiais são etapa, pressuposto para a vitaliciedade. Se aplicar a nós, nós vamos defender que já se aplique, está aqui a aplicação do artigo 93 como requisito. Diferença de subsídio, e aqui é importantíssimo, porque também existe legislação de todo tipo, mas está constitucionalizada. A diferença não pode ser menor do que 5, nem maior do que 10, entre as nossas categorias, tem estado aí, acho que com a redação de todo jeito, mas os limites estão agora bem colocados de forma explícita na Constituição, que é uma garantia para que não haja grandes distorções remuneratórias entre a carreira. E aqui eu me lembro de outra discussão que também é objeto nossa, que é o ATS aí, o adicional por tempo que está discutido na PEC 63, que se passar também nós vamos defender que se aplica à Defensoria Pública, agora não esteja explícito no texto. A aposentadoria idêntica dos servidores públicos em geral, é o que está dito no texto, já é assim, está dito de forma, porque antes a magistratura tinha diferencial, e estão querendo restabelecer esse diferencial, mas por enquanto assim. A exigência de residência na sede onde exerce opções, salvo autorização superior, a interpretação que eu faço, que aí cada lei vai dizer quem que autoriza, se é o defensor geral, se é o Conselho Superior, mas tem essa exigência. Remoção, disponibilidade e aposentadoria do defensor público, interesse público, decisão do voto da maioria absoluta, também estou interpretando do Conselho Superior, e se passar a PEC do Conselho Nacional da Defensoria Pública, ele vai ter também essa atribuição, vai ter também essa competência. Remoção a pedido ou permuta de igual categoria atendendo aos critérios de promoção, os mesmos que estão definidos para a promoção são o de remoção a pedido. Decisões administrativas motivadas em exceção pública, nós também estamos discutindo isso no nosso texto da lei, se existe ou não exceção a essa sessão pública, por exemplo, punições disciplinares, mas a gente teve até um embate de ideias a respeito disso ontem, mas em princípio as decisões são públicas, sim, são públicas as decisões e as sessões em que elas são tomadas, Atividade defensoria, isso é importantíssimo. Se não tivesse aqui no 93, estava no 134. Porque o artigo 134 da Constituição diz que a instituição é a instituição que? Permanente. Então a emenda traz bônus, mas traz ônus. Nós não podemos fugir ao princípio agora da, não sei se eu vou conseguir falar essa palavra, ininterruptabilidade, da atividade defensorial. É um serviço essencial à justiça, e a justiça, normalmente no nosso país, é de acesso a direitos essenciais, basta dar um exemplo aí, não vou falar nem da liberdade, porque o CISOL fala, mas a saúde hoje, cada vez mais judicializada, então nós não podemos ter interrupção, nem interrupção temporal, e eu digo mais, e nem interrupção de matéria, que tem gente que quer fazer interrupção de matéria, vou fazer só um recorte, sem crítica nenhuma
porque de forma objetiva isso acontece na Defensoria Pública da União. Eu já vi casos na Defensoria Pública da União de autorização legislativa de normativo institucional, estou falando de lei, para que os defensores públicos não atuem em determinadas matérias. Vou dar um exemplo. No Piauí, eu fico até triste, estou trazendo exemplos tristes, né? No Piauí tem, salvo me engano, um número enorme de defensores públicos da União para atuar no Estado, 7. São 7 defensores públicos da União para atuar no Estado todo. Todos lotados na capital. E nem na capital eles atuam em todas as matérias. Eles conseguiram agora uma autorização do DPGU, para não atuar na Justiça do Trabalho. Então, quem tem uma demanda trabalhista não é competência da Defensoria do Estado, é competência da União, e a União dos defensores tem autorização para não atuarem, ou vazio. Então, quando eu falo que nós somos uma atividade permanente, é permanente porque não existe matéria, não afeta a Defensoria Pública. Aí tem um recorte das competências da Defensoria Pública do Estado e da União. Nós não podemos recusar nos nossos normativos infraconstitucional e os normativos internos, não pode existir lacuna de atuação da Defensoria Pública. Ela tem que atuar em toda e qualquer matéria, judicial ou extrajudicial. E, como o texto trata, também não pode ter interrupção no sentido de horário de expediente. O horário tem horário de expediente normal, mas a Defensoria é 24 horas por dia. Isso é um ônus? Mas a gente tem que fazer disso também um bônus como instrumento de argumento político, jurídico, para que nós tenhamos quadros suficientes para atender esta demanda. E aqui, evidentemente, nós estamos falando aqui da necessidade do permanente, a Defensoria está sempre implantando, e tem que se organizar. E lá na frente, quando a gente falar da questão da ocupação, do número de defensores, a gente vai também tocar nesse ponto. Número de defensores públicos na unidade judiciária será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e a respectiva população. Isso aqui é o artigo 98 que nós vamos comentar lá na frente, mas é só para dizer, isso aqui é do 93, eu estou fazendo só uma releitura, que a previsão de magistrados em todas as comarcas em número suficiente existe desde 1988. Tem magistrado em número suficiente para a demanda do judiciário? Sabemos que não. E isso é importantíssimo para que nós saibamos que o texto não resolve o problema. A existência não é a PEC da Defensoria Pública para todos que vai solucionar o problema de déficit de defensores públicos. Nós somos ingênuos de saber que é no passo de imagem. Está agora na Constituição, nós vamos falar lá na frente que instrumentos a gente pensa para dar efetividade a isso. Mas, por exemplo, a magistratura, que tem autonomia muito mais tempo do que nós, que tem melhor estruturação, que tem melhor orçamento, que tem um dispositivo constitucional que os ampara, não consegue, no jogo político com o executivo, condições para ocupar os espaços, para dar vazão à demanda, diga lá nós que do ponto de vista, aparentemente, discordo um pouco, porque nós tivemos aqui a palestra da Amélia, nós temos que utilizar os nossos instrumentos de apoio popular cada vez mais, nós temos que nos aproximar da sociedade para que a gente tenha isso. Aqui a gente não tem chantagem do Ministério Público, que denuncia quem está no poder. Nós não temos o poder da decisão do judiciário, nós temos que ter outros instrumentos. E aqui rapidinho, finalizando essa parte aqui, nós podemos, o famoso de ordem, podemos delegar aos servidores públicos, os nossos órgãos auxiliares, a prática de atos que não tem um conteúdo. Aqui fala eu botei de mero expediente lá no texto original, conteúdo de decisão, mas nós não fazemos decisões judiciais, mas nós temos a nossa atividade, nós não podemos delegar a atividade própria defensorial, mas o mero expediente, sim,
e a distribuição da execução de atividades será imediata, se com a regra também já é aplicada. Próximo, por favor. Bom, agora a nossa iniciativa legislativa, né? Também no texto constitucional foi inserido que aplica-se o artigo 96, segundo da Constituição, no que couber, a chamada legitimidade propositura de lei. Nós já tínhamos em relação à questão do orçamento, está desde a emenda 45. Mas nós passamos agora a ter essa legitimidade em relação a tudo que diz respeito à Defensoria Pública. Isso aqui nos trouxe o dever de casa, que a ANADEP está tentando se desincumbir dele, que é de reformar a nossa Lei Complementar 80 e as leis orgânicas dos estados, já exercitando, porque isso já demanda que com a emenda precisa ter essas adaptações que, repito, do ponto de vista jurídico, não é que seja indispensável. A emenda 80 tem aplicação imediata, todos sabemos, mas a gente aproveita o ensejo de ter que modificar essa lei, já o faremos inaugurando, e alguns estados já o fizeram, viu? Já vários estados já encaminharam os seus, agora não é mais ter projetos de lei diretamente para o Poder Legislativo, exercitando essa legitimidade, E qual seria a extensão do que tipo de matéria está dentro dessa legitimidade, está dentro da possibilidade do espectro da iniciativa legislativa das defensorias públicas, igual a do Poder Judiciário. Inicia-se o tipo de competência, ela não é uma competência concorrente, não, ela é uma competência privativa. Nesse sentido, do ponto de vista jurídico, há quem entenda que, inclusive, os projetos de lei que foram encaminhados e que ainda estão em tramitação, que foram encaminhados pelo Poder Executivo, que tratem dessas matérias, que tem vício de forma. Por quê? Foram encaminhados antes, porque processo legislativo é processo. Tempus, só que é bom de latim, regiaco, A aplicação é imediata e alcança os procedimentos em andamento, só não os atos jurídicos, perfeito, aquela coisa toda lá. Então, é que entenda, que isso é muito, em algum estado, não sei se tem especificamente essa demanda, Às vezes o governador executivo mandou um projeto que não é interessante, não era o que a categoria que está em andamento, você pode ir lá e impugnar e dizer que há vício, não sei se tem lá vocês, vício de iniciativa. Veja que é um instrumento que pode ser utilizado já de imediato sob essa interpretação. Não sei se é uma demanda, eu não tive tempo de pesquisar, acho que não, mas se tiver, isso pode ocorrer. Se tem algum projeto em andamento feito pelo Executivo, porque a competência é privativa. De quem? Dos defensores públicos gerais, cada qual, o da União, agora o Distrito Federal com a distritalização, com a autonomia também da DPU, a DPU e os defensores públicos gerais dos estados. E é um outro assunto para tratar. Se é só encaminhar, se tem que discutir com os conselhos, isso a gente está sendo objeto de discussão, a legislação tem que definir. Aí sim, a legislação infraconstitucional, porque veja que o texto, e eu já estou fazendo a interpretação, para que não seja tudo do DPG, ao Supremo Tribunal, eu não disse que é o presidente do Supremo, é o órgão, é a instituição que tem a competência legislativa, de iniciativa legislativa, melhor dizendo. Então se diz aqui ao Supremo, leia-se o quê? As defensorias públicas da União, dos estados e do Distrito Federal. A alteração do número de membros
dos tribunais inferiores. Claro que a gente tem que fazer uma releitura. Não sei se na lâmina seguinte eu faço isso. Avancei, colega, por favor. Faço, sim. Eu coloco já um pouco da releitura aqui. Eu não sei se não lembrava se eu tinha feito isso já, né? Então, alteração, o que é que está dentro da competência de iniciativa legislativa das defensorias públicas? Eu resumi aqui nesses 4 tópicos. A alteração do número de seus membros, trato de membros é dentro dessa competência legislativa privativa, né? O artigo 169 é porque, como todos que têm iniciativa legislativa, tem que estar dentro dos parâmetros orçamentários, né? Evidentemente, ninguém pode criar despesas sem previsão de receita, sem estar dentro da lei de diretrizes orçamentárias, essa matéria orçamentária que eu confesso nem domino, a iniciativa legislativa, mas com uma responsabilidade orçamentária, financeira. Criação e a extinção de cargos e a remuneração tanto dos serviços auxiliares como dos subsídios de seus membros. Então, a política remuneratória, que só pode ser definida em lei, ela é da competência de iniciativa legislativa das defensorias públicas. Então, não tem esse negócio mais daquela regra geral quando a gente não tinha essa iniciativa. A despesa tem que ser do executivo, a competência legislativa é da defensoria pública, com a responsabilidade orçamentária e financeira. Criação ou extinção dos seus órgãos, e aí, Maria Carla, uma vez a gente tem aí que tentar botar no que couber para a gente não interpretar tão restritivamente isso por conta de que possa engessar de todo e qualquer órgão de execução que a gente tem que criar, tem que fazer por lei. Nós sabemos que somente quem atua nos conselhos superiores ou na administração superior sabe que isso dificulta e se ingessa a administração, mas está aqui no texto, eu não posso deixar de mencionar que isso é competência, está dentro da competência legislativa, portanto, em regra, tem que ser definida em lei. Alteração da organização e da sua divisão. Por último, a adição do artigo 98 ao ato das disposições constitucionais transitórias. É a famosa, aqui, a essência da defensoria para todos. É a PEC das comarcas, é defensor público em todas as comarcas, ou nos dizeres do texto aqui, nas unidades judiciais, que tem até uma interpretação maior, para quem não sabe historicamente, isso foi colocado para contemplar a defensoria pública da União, E a unidade judicial deles não é uma comarca, Todo mundo sabe que é uma organização colocada para isso. E para nós, na interpretação extensiva, a gente assim, ganha um pouquinho, quer mais, Numa interpretação extensiva, das unidades não territoriais, mas as unidades mesmas, as varas, o número de vara, bater com o número de defensor, a gente quer sempre mais. Mas, em princípio, uma coisa de cada vez, de pelo menos em toda unidade territorial de atividade judicial, tem a presença da defensoria pública em número compatível, não quer dizer um por um, não. Mas o primeiro passo, há muito tempo defendido nos nossos discursos, que é onde exista um juiz e um promotor, exista pelo menos um defensor, porque o ideal é 2, tem as colidências, enfim, tem a atividade extrajudicial, mas uma coisa de cada vez, Uma coisa de cada vez. Então foi dado um prazo de 8 anos. Vejam que essa regra certa na Constituição, diferentemente do que foi em relação à magistratura, está lá no artigo 93, eu não falei, que desde a redação original está dizendo também que o número de unidade para a magistratura tem que ser um número compatível, e não não foi estabelecido prazo nenhum. Para cá foi estabelecido um prazo, de 8 anos. Há quem diga, mas não tem sanção. Tem um saudoso professor meu que dizia que regra sem sanção é como fogo que não queima,
ele dizia, sempre que ele via essas regras, para mim essa regra não existe. Não tem punição nenhuma pelo descumprimento dela, e por isso, portanto, é uma regra inócua? De jeito nenhum. Aí vamos usar o lado bom do ativismo judicial, né? Vamos usar o lado positivo da coisa. A gente tem que instrumentalizar isso, né? Os colegas que acompanharam mais de perto, acompanharam mais de perto, a gente ficava dizendo, mas isso é só um instrumento político, simbólico, para a gente ter um discurso alto lá. Se durante o decurso desses 8 anos não houver, ficar para nós, não tem a pureza suficiente, a ingenuidade suficiente que no final desses 8 anos vai ter defensor público em toda a comarca. Ou alguém tem, se tiver, ótimo, eu vou torcer. Mas se passar esses 8 anos, e aí eu tenho que ser honesto, sério, porque a gente sabe que não vai se efetivar. Vamos para a lâmina seguinte. Lâmina seguinte, por favor. Eu faço essa leitura. Essa regra estabeleceu uma meta concreta e legítima. É uma meta constitucional que, ao definir inclusive um prazo, dá um recado efetivo do que a Constituição está mandando, ordenando. E na minha concepção, se não for cumprido, se não for implantado até esse prazo, nós temos sim uma medida judicial. Eu estou exemplificando aqui que seria, ao meu ver, uma ADI por omissão, uma leitura do instrumento da ADI por omissão. A Constituição mandou, o Estado não cumpriu, a União não cumpriu, a ADI por omissão. Eu acho que a gente tem que ousar-se nesse sentido, nós temos que brigar pela essa efetivação, não adianta dizer, mas aí não tinha essa regra para o judiciário não cumprir, porque é para vocês. Para nós, não estou dizendo que a dele não fala, persigam a dele, nós vamos perseguir a nossa. Nós temos um comando, e não é aquele comando das regras do artigo 3º, não. Que, aliás, eles têm uma situação, uma tendência de perenidade, reduzir a desigualdade social. Foi lido hoje o artigo 3º dos Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil, lá do artigo 3º, acabar qualquer forma de discriminação na leitura lá. Aqui uma coisa muito mais específica e muito clara. Se deu um prazo para o Estado cumprir, aliás, uma obrigação, repita, porque tem que dizer, desenhar. Mas lá no artigo 5º, quando se garante assistência jurídica integral e gratuita de forma plena, já está implícito que tem que ter. O Estado tem que se estruturar para isso. Mas aqui nós definimos um cronograma para fazer isso. Nós vamos perseguir isso nesses 8 anos, politicamente, de todas as formas, e após isso, a ideia, pelo menos que eu defendo, é que nós vamos para o fronte, inclusive, do embate judicial. Aqui é aquele mapa que está lá no diagnóstico, no último diagnóstico feito pelo Ministério da Justiça. Nós queremos aqui já é das comarcas, aquele onde tem defensoria, nas comarcas onde não tem. Nós queremos isso aqui tudo verde. Essa é a meta estabelecida, esta é a promessa da emenda constitucional 80, e nós temos o débito para com a sociedade de sermos quem apresenta essa instituição, para compelir o próprio Estado. Nós não temos amarra em relação a isso por conta da nossa independência funcional do defensor público e da instituição, para perseguir contra a vontade de quem esteja no comando do Estado, essa promessa constitucional da emenda
Emenda Constitucional número 80. Estou encerrando aqui, espero que a gente tenha pelo menos ainda essa forma aí que o tempo nos exige, de forma rápida, pelo menos trazer a reflexão de todos, e cada qual vai fazer a sua e colaborar em conjunto e participar. Já disse a ANADEP, somos nós, nós defensores públicos, nós, diretor disso daqui, do presidente, somos defensores públicos do país, que fazem a ANADEP, e nós esperamos sinceramente que todos se engajem na consecução dessa promessa que nós perseguimos que fosse feita na Constituição, e o foi, e aqui a gente tem que fazer os agradecimentos. Só joga-se pedra no Congresso Nacional, não é verdade? Há mais ano eleitoral. Mas nós temos tido, a gente tem que registrar isso, nós temos tido muito ganho junto ao Congresso Nacional, motivo inclusive de registros aí, não é registro simplesmente em solenidade de efetivação de comparativos, por exemplo, da tramitação de matérias no Congresso Nacional. A Defensoria Pública tem sido vanguardista, tem sido campeã, essa PEC é um exemplo disso. Foram só um ano e quantos meses? Um ano e alguns meses entre tudo, entre a propositura e a promulgação, 1 ano e meio aproximadamente um ano e meio. Isso não existe em proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional, na história do Congresso Nacional. Tá? Obrigado a todos, estou à disposição para qualquer colocação ou questionamento. Obrigado. Também quem escolhe os membros da advocacia serão a OAB. Como que vai dar o acesso de defensores aos tribunais? Pessoal, sem querer aqui tomar às vezes do cerimonial, eu vou anotar em bloco e responder de uma vez só, que eu acho que agiliza, porque ainda tem outro colega que vai falar também, ainda temos aí do evento da posse. Estou anotando aqui, depois respondo tudo, tá bom? Doutor Wilson, primeiro, parabéns pela palestra, excepcional, como sempre. A minha dúvida é a seguinte: a questão da Defensoria Pública Permanente, a questão dos plantões que você colocou aí, é muito do que eu penso também, e é uma coisa que me preocupa. Você acha que nós já estamos em dívida com a Constituição, uma vez que muitas defensorias não sequer regulamentaram seu sistema de plantões, ou questão de horário de expediente, final de semana? Como é que funciona isso para você, no sentido de que nós já temos que ter plantões regulamentados, ou precisamos de uma regulamentação ainda isso deve ser debatido? Como funciona essa permanência da Defensoria Pública? Ninguém mais? Vamos lá. Por parte, né? Como recomenda o espartejador, né? O quinto constitucional. Não é simples, não, a questão. A colega colocou, e aliás, por isso que foi colocada, né? Se fosse simples, pode parecer, numa primeira análise, simples, essa questão do quinto constitucional. Por quê? Primeiro registrar que nós temos também proposta de emenda constitucional de estabelecimento de um percentual próprio para a Defensoria Pública. Vou falar quinto, que tem que refazer os cálculos eventualmente, né? Mas que haja a representatividade na formação dos tribunais pela Defensoria Pública de forma independente e não vinculada à OAB, assim como o Ministério Público tem,
a OAB teria a Defensoria Pública. Aliás, essa proposta é de antes da emenda constitucional. Se eu não me engano, essa proposta é de autoria do deputado Mauro Benevides. Ele tem uma proposta nesse sentido que está parada lá no Congresso Nacional. Agora, com a emenda 80, nós tivemos, digamos assim, um aumento dessa necessidade. Para mim, a reorganização topográfica, aparentemente topográfica, da inserção de uma seção própria para a Defensoria Pública, e aí eu faço a emissão mais uma vez a colega Amélia, né? O povo só enxerga o que está escrito, já está lá. Nem a história da LRF não é tema nosso. Para mim, a LRF ali caberia até uma ADI por omissão, porque está lá dito, está lá, a Defensoria Pública está lá, porque todas as instituições autônomas têm percentual próprio. E a partir de 2004, quando a Constituição passou a ter, ela está lá, só precisava escrever. E a dificuldade sempre é o percentual, porque também o percentual está dentro do espectro de decisão política, não é? Mas está lá na Constituição, mais ainda com a emenda 80, de que se o Poder Judiciário, parte do Poder Judiciário de alguns tribunais, por comando constitucional, tenha que ser formado por representação de funções essenciais à justiça, na prática, quando, embora eu não concorde, vamos fazer aqui a interpretação, mesmo a interpretação da OAB, se quando a gente estava numa sessão, a gente ingressava através da OAB, da indicação, nós temos vários casos de defensores públicos que foram defensores públicos, que hoje são magistrados dos tribunais, indicados pelo 5º da OAB. Isso é fato. Então, o comando constitucional determina que as funções essenciais da justiça indiquem representantes para formar o judiciário, porque o espírito é que não é o judiciário, é a magistratura. O judiciário, a partir do 2º grau, o poder judiciário, ele é um sistema. A aplicação da justiça, ela, por comando constitucional, exige que haja a oxigenação de, digamos assim, espectros de visão, pelo menos inicialmente por indicação, porque o sistema é interdependente. E se nós somos singulares como atividade essencial à função da justiça, para mim está dizendo na Constituição, é uma necessidade, é uma quase obrigatoriedade que haja uma previsão de como a Defensoria Pública vai também participar deste quinto. A pergunta que tu quer calar. Enquanto isso, nós estamos num dilema. Porque do ponto de vista jurídico, então vamos continuar sendo possível a indicação. Quem indica a OAB, nós estamos querendo nos separar da OAB. De processo de divórcio litigiosíssimo, aí com a ADI 4636. Então, sinceramente, eu não tenho, o que eu tenho a comentar, não tenho como concluir isso, porque eu entendo sim que aí tem uma omissão legislativa constitucional, que nós precisamos reparar, e aí, registro. Tem sim, nós estamos trabalhando a proposta da criação não sei se vai ser 5º tal, de forma de ingresso, de indicação da Defensoria Pública nos tribunais onde haja essa regra, que são os tribunais de justiça, os tribunais federais, aí tem aquelas outras aplicações à justiça da União TRT tal, por indicação, né? Essa regra se aplica os TRTs, enfim. Aí seria DPU, ainda precisa regulamentar. Mas é assim, uma necessidade lógico-jurídica, do meu ponto de vista. É uma necessidade. Que, enquanto isso, com essa briga, possível, do ponto de vista formal, vai ter que passar pelo filtro da indicação da OAB, o que é um paradoxo, por favor. Estão gravando, ó. Estão gravando. Está defendendo o quê, cara, né?
Mas é porque a situação é paradoxal mesmo, não sou eu que estou sendo paradoxo, é a situação que é difícil de pensar. Isso tinha que ser feito simultaneamente, não foi feito. A emenda é agora. E acho que essa demanda já existia, mas agora ela se fortaleceu. Questão dos plantões. Sério, você não faz pergunta, pelo amor de Deus. Você não tem dúvida, você é um dos nossos gurus. É uma preocupação que o Sérgio coloca aqui, eu coloco com isso, acho. Eu não tenho interesse nisso. Mas vou tentar fazer uma leitura jurídica disso aqui. Vou ousar, viu? Apenas para reflexão. Isso nos remete à chamada, essa questão da reserva do possível, né? O plantão está instituído, ele é exigido do ponto de vista jurídico, é exigido sim. A sociedade tem direito e o Estado tem dever de não haver descontinuidade da atividade defensorial em momento nenhum. Eu registrei aqui, já pensou, não, cara, vou adoecer hoje, dia de sábado. Vai adoecer na segunda-feira, de 8 às 13h30, que a gente está aqui no plano, na atividade, a gente consegue, voltei para ti. Tu foi ser presidente domingo, cara. Poxa, por que não cumpriu lá o TAC, sei lá, o ajuste de conduta da Amélia, para não roubar mais, de jeito nenhum, roubar só em determinados horários, os horários da atividade da defensoria, né, Amélia? Você traz lá o modelo para a gente manda lá eles adoecerem, serem presos só nos horários de expediente. Então, do ponto de vista jurídico, é obrigação da Defensoria Pública. Só que a Defensoria Pública, aí, ela não é demandada, com toda a sua autonomia, ela não é demandada sozinha, não. É o Estado que tem o dever de prestar esse serviço. Aí nós não estamos nessa demanda sozinha, não. Está fazendo esses instrumentos processuais. Vamos indicar o CORREL, que é o Estado que não nos dá orçamento para a gente ter defensor em todo lugar, toda hora. Agora, do ponto de vista jurídico, é inevitável essa interpretação. Eu me lembro bem que mesmo sem o 93, eu não estava nem lendo o 93, no 134 eu já falei disso, e eu lembro para falar de interpretação histórica que durante o debate, e já após a aprovação, me lembro do senador de Goiás, o Pedro Tax, fazendo um comentário em rede, estava sendo transmitido lá, chamando a atenção nossa para isso. Olhe, a Defensoria Pública é a atividade permanente agora, explicitamente na Constituição. Já vai ser um serviço público de natureza essencial. Se é essencial a justiça é essencial, então por óbvio. Aí volta a me socorrer aqui das colocações da Amélia. Tem que desenhar, não é só, se não está dito lá 2 vezes, sei lá, repetido, em caixa alta, não é, então não está lá. É sim, a obrigação da instituição. E ela demandada sem a condição de coisa, ela vai apontar as responsabilidades possíveis. Enfim, aquela história da saúde. A saúde também não tem que ter? Tem. Não tem médico suficiente, não tem hospital suficiente. E se nós formos demandados do ponto de vista judicial, o Poder Judiciário pode dar um comando para a gente botar lá. E a gente, desculpa a grosseria da expressão, amarra o burro no rabo do dono. Então, como é que ter orçamento? Pois eu obrigo na mesma decisão a ter orçamento para a gente ter gente em todo lugar, todo horário. Mas, do ponto de vista jurídico, sim, é obrigação da instituição, só pode ser demandado nisso, em ação civil pública, em que seja. E, aliás, lá no Piauí, a gente está com couro grosso de ação civil pública contra a Defensoria Pública, muitas delas absurdas, inclusive que é querendo passar por cima da nossa autonomia administrativa. Então, espero ter respondido as reflexões de vocês. Mais uma vez agradecer, posso encerrar. Agradecer mais uma vez a atenção. A todo mundo aí, depois do almoço, querendo dormir, eu tirando o sono de vocês. Mas veja bem, que se eu não estivesse aqui, eu estava dormindo também, viu? É porque fica feio dormir aqui na frente, tá? Obrigado a todos.